Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo falando de Deus, falando do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 8 do livro de Samuel, o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, também chamado do primeiro livro de Reis. Então, capítulo 8 do livro de Samuel. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro e o ano é 2024. Então, sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia. Procure sempre limpar a sua mente, procure sempre esvaziar a sua mente, tirar toda a sujeira, toda a impureza, todas as coisas ruins, todas as trevas, a escuridão que estão na sua mente. Deixe lá somente a luz divina, somente a luz de Deus. Esvazie a sua mente, coloque só coisas boas, coloque só coisas positivas. E agindo assim diariamente, com certeza sua vida vai ficar mais fácil e você vai ter acesso a todas as coisas que você deseja, a vida boa e maravilhosa, próspera e rica, cheia de saúde, de paz, de alegria, toda a vida boa e maravilhosa que você deseja. Esvazie a sua mente. Com estas palavras, então, vamos começar nossa leitura de hoje. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza, de vida plena para mais e mais pessoas, ok? Então, meu muito obrigado aí por você se inscrever aí no nosso canal, já agradecemos. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu gostei, aquela mãozinha ali do positivo, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos aqui utilizar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Eu costumo dizer que a Bíblia é um livro de sabedoria, um manual de instruções onde você encontra respostas para todas as questões que você possa estar passando aí na sua vida, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os percalços, você sempre vai encontrar resposta no nosso manual de instruções para a vida. Se sua vida ainda não é uma vida plena, com paz espiritual, com prosperidade, com alegria, com saúde, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções e você não sabe quais são as funções que você tem aí para melhor tocar a sua vida. Você não sabe que Deus deu todo o poder para que você tenha vida plena, com tudo que você precisa, ok? Então, uma das coisas que é necessário você fazer é sempre esvaziar a sua mente, tirar todas as impurezas, tirar toda a sujeira da sua mente, perfeito? Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no nono livro, já estamos aí no nono livro da nossa Bíblia Sagrada, chamada do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, também o primeiro livro de Reis. E já nos encontramos aqui no capítulo 8, e se você quiser obter mais sabedoria e conhecimento, basta você acessar aí a nossa playlist chamada de Reis, ok? Livro de Reis, primeiro livro de Reis, e você vai encontrar todos os vídeos, todas as leituras e os comentários que nós fizemos aí dos capítulos anteriores. Então vamos hoje continuar aqui com a nossa história, a história do menino, né, de Samuel, aquele menino que já nasceu para ser um servo do Senhor, para ser um sacerdote de Deus, pois foi esta promessa que sua mãe, a Ana, né, esposa de Eucana, a segunda esposa de Eucana, fez com Deus ali. Ela prometeu para Deus que se Deus concebesse, se Deus desse a graça dela ter um filho homem, este filho iria servir ali no templo do Senhor por toda a sua vida, ok? Então chegamos no capítulo 8, né? E
no capítulo 8, no versículo 1 do capítulo 8, diz assim, né? E sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Então, ali Samuel, quando ele ficou velho, né? Ele já teve filhos, né? Então ele ficou velho, então ele precisava eleger o sucessor, seu sucessor, que era assim que funcionava. Ou seja, o sacerdote ele sempre elegia um novo sucessor que iria conduzi-lo. Normalmente o seu primogênito, ou seja, os seus filhos é que iriam, no caso, sucedê-lo ali no serviço sacerdotal, perfeito? Nos capítulos anteriores nós vimos lá também a questão da arca, a arca da aliança que foi capturada, foi sequestrada ali, né? Foi tomada ali pelos filisteus. Os filisteus tomaram ela ali do domínio dos israelitas e levaram a arca da aliança para o país deles, para o país dos filisteus. Mas aquela arca, ela causou muito ferimento, muita dor, muitas doenças e muitas mortes ali na cidade dos filisteus. E eles resolveram então que a arca deveria ser devolvida para os israelitas, ok? Então, sucedeu que quando Samuel, então nesse capítulo nós vamos aqui falar um pouco sobre a linha sucessória, né, do povo de Israel, né, dos juízes, dos comandantes ali do povo de Israel, que até então quem governava, quem comandava ali os israelitas eram os sacerdotes, né? Eram os sacerdotes que eram os juízes ali do povo de Israel. Eram esses os sacerdotes que eram escolhidos por Deus, que vinham a ser o juiz, eram os que julgavam ali todas as questões, todas as contendas ali do povo de Israel. Mas vocês vão ver agora nesse capítulo que o povo de Israel não contente mais com isso, porque os sacerdotes também se corrompiam, né? E no caso aqui os filhos de Samuel eles não faziam o que era bom aos olhos do Senhor, como os filhos de Eli, que foi o antecessor de Samuel, que chamava-se Eli, os seus dois filhos, Ófines e Finéias, Deus disse que ia matá-los e eles não iriam poder suceder Eli ali no serviço sacerdotal do Senhor. Por quê? Porque eles eram filhos da iniquidade, filhos da corrupção, eles se corrompiam, eles pecavam, eles se misturavam com as mulheres ali, né, no templo de Deus, tinham um relacionamento com as mulheres ali, nos muros do templo de Deus. Então, ele nunca teve bons relatos da conduta dos seus filhos, mas Eli também não tomou providência, não fez nada com isso. Então Deus resolveu matar então os dois filhos de Eli para que eles não pudessem suceder Eli no serviço sacerdotal, e Deus preparou então Samuel para ser o sucessor de Eli. E ocorre novamente a mesma questão, né? Ou seja, os filhos de Samuel também são filhos do pecado, são corrompidos, se corrompem e tudo mais. Então o povo não satisfeito com aquela situação, então este povo vai pedir para que Samuel recorra a Deus para que possa conduzir um rei, né? Eleger um rei ali para ser o novo governante, o novo julgador ali do povo de Israel, perfeito? Então o povo de Israel não quer mais um sacerdote, sim um rei, né? E isso vai deixar Deus, né, aborrecido. Deus, o Senhor, vai ficar aborrecido porque eles não querem mais seguir, né, seguir o caminho de Deus. Eles querem um caminho próprio ali para aquele povo. Então é disso que fala o capítulo 8. Então sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Então era assim que funcionava, ou seja, o filho sempre vai suceder o pai. Versículo 2: Ora, o nome do seu primogênito era Joel, né? E o nome do seu segundo Abias. Eles eram juízes em Berseba. Então, os dois juízes, os dois filhos de Samuel, no caso, eram Joel e Abias. Versículo 3: E os seus filhos não andaram nos caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então os filhos de Samuel, eles não andavam ali pelo caminho do Senhor, eles eram filhos da ganância, eles eram pessoas gananciosas e recebiam subornos ali, né? E sempre pervertiam ali o juízo do povo de
Israel. Versículo 4. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. Então os anciãos, ou seja, os homens sábios ali de Israel, de toda Israel, se reuniram. Lembrando que Israel era formada por 12 tribos, né? Por 12 tribos. Então todos os anciãos daquelas tribos, todos os senhores, os sábios daquelas tribos se reuniram, né? E procuraram Samuel, né? Para solicitar que Samuel então elegesse e pedisse a Deus para que um rei fosse colocado sobre o povo de Israel. Versículo 5, eles disseram, eis que és velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar como todas as nações. Então é exatamente isso que os anciãos, os sábios de Israel vão fazer ali com Samuel. Eles vão pedir para que Samuel prepare um rei, né, para que eles passem para julgar o povo de Israel como todas as outras nações ali faziam. Versículo 6, mas aquilo desagradou Samuel quando eles disseram, dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. Então aquilo ali desagradou a Samuel, né? Quando eles pediram, quando o povo ali, o povo de Israel, pediu para que Samuel, né, desse um rei para julgar ali o povo de Israel, já que Samuel era velho, né? Era um homem já bem idoso, idade bem avançada e já próximo da morte. Então o povo de Israel já queria que ele deixasse um rei, que ele no caso, elegesse um rei para julgar o povo de Israel, como todas as outras nações faziam. Mas aquilo ali desagradou a Samuel, então ele foi orar ao Senhor para saber o que ele deveria fazer. E o Senhor disse a Samuel, atenta à voz do povo, em tudo o que eles dizem, pois não rejeitaram a ti. Então o povo de Israel não estava rejeitando a Samuel, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, o Deus fala ali para Samuel, olha, fica atento a tudo que eles dizem para você, né? E faça o que eles querem, porque eles não estão rejeitando a ti, mas sim a mim, pois eles não querem mais que eu reine sobre eles. Versículo 8, de acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia que eu os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram outros deuses, assim também fazem a ti. Então Deus fala ali para Samuel, né, que sempre foi uma grande batalha conviver ali com o povo de Israel, desde que Deus tirou ali o povo de Israel do Egito, né, pois o povo de Israel sempre foi um povo discreto, reclamão, vivia criticando, falando mal, nada estava bom, todas as coisas estavam ruins. Então você observa aqui que você tem um grande sinal ali, você tem um grande sinal de prosperidade e de riqueza nesse versículo aqui, que é o quê? A pessoa que sempre vive reclamando, né? Sempre vive reclamando, criticando, se queixando, falando mal, né? Então essa pessoa não prospera, né? Então, na verdade, é o que diz aqui esse versículo, essa pessoa não prospera, porque ela só vive de falar coisas ruins, de reclamar, de criticar, de se queixar. Então o povo de Israel vivia fazendo isso com Deus, né? E agora eles não querem mais que Deus reine sobre eles, mas sim eles querem eleger, eles querem elevar um rei que governe sobre eles. Versículo 9. Agora, portanto, atenta à sua voz, todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. Então Deus está pedindo aqui para que Samuel mostre para aquele povo, né? Ou seja, para aquele povo como que vai ser a vida daquele povo depois que um rei for colocado ali sobre eles, né? Depois que um rei seja colocado ali sobre ele. Então Deus vai mostrar para o povo ali, através de Samuel, todas as coisas que o rei vai fazer, né? Vai impor sobre aquele povo, né? Coisas que até então não aconteciam, coisas que até então não eram cobradas do povo, mas que quando vier um rei sobre eles, com certeza o rei vai cobrar. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. Então,
Versículo 10, Samuel disse ali para o povo todas as palavras que Deus havia falado para ele, né? De tudo, né, para aquele povo que estava pedindo um rei ali para ele. Versículo 11, ele disse: Esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si. Então o rei vai tomar vossos filhos e vai indicar para eles, para as suas carruagens e para serem os seus cavaleiros, e alguns correrão adiante das suas carruagens. O do que diz aqui é exatamente o serviço militar, né? Que durante um ano, né? Durante um ano no mínimo, né? Durante um ano no mínimo, né? Aquele que está apto ao serviço militar, ele fica ali praticamente preso, né, em um quartel, servindo ao exército, servindo à aeronáutica, servindo ao serviço militar, né? Então aquele filho, né, ele é praticamente tomado ali dos pais e levado para servir no serviço militar. E quando ele vai lá servir, ele vai servir mesmo, vai servir de faxineiro, vai servir de engraxate, vai servir de carpinteiro, vai servir de motorista, ou seja, o serviço militar é o serviço de servir, correto? Versículo 2: E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. Então, este era o serviço militar que, com certeza, naquela época era bem mais árduo, e quando um jovem era indicado para o serviço militar, então ali era praticamente a vida dele, ele ia servir ao rei ali para fazer todas essas coisas, ceifar a colheita do rei, fazer instrumentos de guerra, para suas carruagens, ou seja, ele era para servir ao rei por toda a sua vida. Versículo 3: E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. Então, o que Samuel está falando ali para o povo, para aqueles sábios, para os anciãos ali de Israel, é exatamente o que um rei vai poder fazer. Ou seja, acabou aquela vida boa, né? Acabou aquela vida boa e agora vocês vão servir ao rei. Então Samuel está falando aqui exatamente o que vai acontecer quando eles elegerem um rei. Versículo 14: E ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. Então ele vai tomar ali, né, os campos, né, e vai pegar todas aquelas plantações para ele, pois o melhor sempre é para o rei. E ele tomará o dízimo da vossa semente. Versículo 15: E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. Então, o rei tem o poder de fazer isso, né? De tomar ali os campos, os vinhedos e dar aos seus oficiais. Versículo 16: Ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Então ele vai ter o poder, o rei tem o poder de fazer todas essas coisas, né? Então ele pode tomar os servos e as servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos e os porá para trabalhar para o próprio rei. Versículo 17: Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. Então tudo pertence ao rei, né? Uma monarquia onde tudo pertence ao rei. Tudo que o rei quiser, né, sequestrar ali para o seu próprio sustento, né? Ele pode fazer, né? Ele pode tomar, né? Pois tudo pertence ao rei. O reino é daquele rei. E Israel era uma das únicas nações ali, talvez a última nação, que não tinha rei, né? Então você tinha o faraó, que era o rei do Egito, você tinha o rei de todos os outros países, mas você não tinha ali, no caso, em Israel. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. Versículo 18: E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, a partir do momento que o povo de Israel ali escolheu ter um rei, né? E mais para frente nós vamos ver ali que
vários reis de Israel fizeram absurdos, né? Fizeram absurdos ali com seu próprio povo, né? Tipo, Joboão, né? Joboão, ele fez absurdo ali com o seu próprio povo, né? Mas não tinha o que fazer, era o peso, né? Era o peso, ou seja, o filho de Samuel, né? Que Samuel já tinha colocado um grande fardo ali sobre o povo de Israel, sobre os israelitas, mas não tinha o que fazer. E quando aquele povo foi pedir cremência ali para o sucessor de Samuel, de Salomão, no caso, sucessor de Salomão, o sucessor de Salomão disse para eles: olha, meu pai, ele batia em vocês com um chicote. Eu não, eu vou aumentar ainda mais a pressão e vou surrar vocês com varas, né? Com vara, ou seja, se o fardo, se o imposto já estava alto, vai ficar pior ainda, vai ficar mais alto ainda. E assim foi feito, e houve uma divisão entre o povo de Israel e o povo judeu, perfeito? E as terras de Judá. Versículo 18: E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós, e o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, quando vocês chorarem, clamarem pelo fardo que vocês estão carregando, em vista do rei que vocês escolheram, o Senhor não vai ouvir vocês naquele dia. Versículo 19: Todavia o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: não, mas teremos um rei sobre nós. Então o povo não quis dar ouvidos a tudo o que Samuel falou, tudo o que o povo queria ali, o que aqueles sábios, o que aqueles anciãos ali queriam de Israel era que um rei fosse colocado sobre eles. Então eles não deram ouvidos a nada do que Samuel falou e decidiram que verdadeiramente eles queriam um rei para eles, né? Versículo 20: para que nós também possamos ser como todas as nações. Então o povo de Israel queria ser como todas as nações, como todas as outras nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar nas nossas batalhas. Então, porque até então, quem julgava, até Samuel, quem julgava ali era o sacerdote, né? Mas o povo não queria mais esse julgo do sacerdote, e sim de um rei. Eles queriam um rei como todas as outras nações tinham. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. Então Samuel ouviu ali todas as palavras daquele povo e relatou aquele fato para Deus. E o Senhor disse a Samuel, versículo 22, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e prosperidade, muita sabedoria, riqueza e prosperidade para a sua vida. Em tudo nós aprendemos, o conhecimento é sabedoria, e quanto mais sabedoria você tem, mais fácil fica a sua vida, mais leve fica o seu fardo. E o Senhor disse a Samuel: atenta para a voz deles, prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: ide vós, cada qual para a sua cidade. Então a ordem que Deus deu foi exatamente de atender o povo, ou seja, prepara um rei, né? Atenta para a voz deles e prepara-lhes um rei, né? Para que este rei possa julgar todo o povo de Israel, que era exatamente o que o povo de Israel queria, um rei ali para julgar. E nós vamos ver mais para frente, né? Quantas coisas aconteceram aqui, né? Quantas coisas vão acontecer em decorrência dessa medida, em decorrência dessa atitude que o povo de Israel teve ali, pedindo para que Deus preparasse um rei para eles, né? Preparasse um rei ali para julgar o povo de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje, e para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que você tenha paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook, não importa, se inscreva aí no nosso canal, ou se isso for muito para você, deixa apenas o seu like,
dedinho assim, ó, mãozinha ali, ó, o positivinho ali, deixa apenas seu like, que agindo assim você vai estar nos ajudando também. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!